Bom, aconteceu alguma coisa, mas eu acho que vocês estão ouvindo. Enfim. Baixa energia disponível é o primeiro item, associado à supressão do sistema reprodutivo. Então, aqui neste caso, agora, nós temos, então, um ciclo menstrual irregular ou ausente nas mulheres, a baixa testosterona no homem e um baixo desejo sexual, e o comprometimento ósseo, manifestando por risco de fratura por estresse, periostite e osteoporose. Para quem estuda a tríade da atleta há muito tempo, nem sei se o professor Zugaib está aí, mas antigamente utilizava-se a tríade como anorexia, osteoporose e amenorreia. Isso não existe mais, né? Então, energia, reprodução e comprometimento ósseo. Em mulheres, está muito bem estabelecido um espectro sintomático da seguinte maneira. Em verde aqui, a gente tem a atleta ideal. É aquela que tem energia adequada para o esporte, tem um osso perfeito e menstrua regularmente, né? Os ciclos que a gente chama de ovulatório. Qual seria o pior cenário desta mulher? Aquela que tem baixa energia para o esporte, com ou sem distúrbio alimentar, que está em amenorreia, que é a ausência de menstruação por 3 meses, e que tem uma osteoporose. O que acontece no meio do caminho, e é aí que é a importância de cada um de vocês que está assistindo essa aula, é identificar estas manifestações que a gente chama de subclínica, e que não são muito fáceis de serem percebidas. Por exemplo, uma energia reduzida, uma energia disponível reduzida. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou calcular? Disfunções menstruais subclínicas. Então, eu não quero pegar uma atleta que já está sem menstruar 6 meses, 1 ano. Eu quero pegar aquela que está falhando a menstruação, menstruando pouquinho, intervalo longo. E, por fim, uma que tenha baixa densidade mineral óssea, e não já casos graves, levando a uma fratura por estresse. Portanto, na mulher é muito bem estabelecido esse espectro. E a mulher, ela pode tangir tanto para uma saúde óssea adequada, como para uma alteração menstrual. Se você pega, por exemplo, modalidades de peso que fazem controle de peso, numa época da temporada ela está bem, noutra época ela está mal. Então, a mulher tangencia muito entre esses dois espectros. Também é muito bem estabelecido vários marcadores do espectro sintomático da tríade da atleta. Então, para energia, por exemplo, eu sei que os residentes adoram dosar um monte de exame, e vejam aqui, ó, que os trabalhos mostram que você consegue ter uma alteração de energia ótima de T3, total bom caindo para péssimo, grelina, um peptídeo Y, leptina, IGF-1 e cortisol, né? Vejam aqui que esses marcadores eles vão piorando muito quando a energia é baixa. Para o sistema reprodutor, também já se sabe muito de pulsatilidade de NRH, estrogênio, progesterona, caindo, né, muito aqui em caso de amenorreia. E para a saúde óssea, a densitometria, no caso da mulher, também está muito bem estabelecida quando tiver uma baixa densidade, o Z-score entre -1 e -2, e para muito baixa, a gente até evita falar osteoporose, mas os artigos colocam, menor que -2. Vejam aqui também que existem marcadores de remodelação óssea, como o CTX e o P1NP, que os estudos, eu não estou dizendo que é para a gente dosar isso, mas os estudos em mulheres atletas conseguem estabelecer muito bem o espectro sintomático. O problema são os homens, né? Então, no homem, a tríade do homem atleta ainda não é uma entidade tão oficial, né? Isso aqui é um trabalho da Mary Jane de Souza, que é uma das fundadoras da coalizão da tríade, a que mais publica de tríade, e ela tem esse trabalho do ano passado dizendo assim, olha, a tríade do homem existe, nós estamos estudando há muito tempo, mas nós não temos ainda muito bem esses marcadores. O que nós sabemos é que energia baixa pode levar à alteração do sistema reprodutor no homem, sim, manifestando-se por baixa testosterona, que são valores que caem até 30% do esperado para aquele atleta, mas nem sempre tão baixo. A qualidade espermática é muito ruim, esses trabalhos são muito bem feitos, e diminuição da libido. Já para a saúde óssea, o que está muito bem estabelecido na tríade do homem atleta é o aumento de risco de fratura por estresse, principalmente em algumas modalidades esportivas. Então, veja que para a tríade da mulher atleta está bem estabelecido e para o homem está mais ou menos estabelecido. Mas o que é certo, pessoal? É que cada um dos 3 problemas de saúde, eles podem se manifestar sozinhos ou combinados, então não precisa mais ter os 3. Não ocorre só em atletas de elite, pode acometer atletas recreacionais. E eu acho que o mais importante aqui para a gente é isso aqui, ó. É que a sequela clínica mais grave da tríade, tanto do homem como da mulher atleta,
é o acometimento ósseo e é isso que a gente tem que tentar evitar. Por que ocorre a tríade? Então, ela é complexa, ela envolve energia, ela envolve sistemas metabólicos, eixo do hipotálamo que está aqui, a hipófise, os outros órgãos endócrinos, como tireoide, aqui o testículo, o ovário e o sistema ósseo. Mas vamos tentar simplificar da seguinte maneira. Se você tem uma baixa energia, ele entra como um fator estressor, né, diminuindo a captação de colesterol, alterando o sono e aumentando o estresse. Isso atua no hipotálamo, interferindo principalmente aqui na pulsatilidade do GNRH, do hormônio também da corticotropina, vai para a hipófise, diminuindo esses hormônios, então FSH e outros, e vamos caminhar para o lado do sistema reprodutor, que seria a tríade, levando à diminuição da testosterona no homem e do estrogênio na mulher, e tudo isso pode levar a um comprometimento ósseo. Nós sabemos principalmente que o estradiol, o estrogênio, tanto em homem quanto em mulher, ele é responsável por um bom metabolismo ósseo. A gente pode discutir depois um pouco do REDS, né? Que também tem mais ou menos essa mesma fisiopatologia, mas ela envolve outros componentes. Mas a gente fala em aspecto clínico, realmente o atleta não se importa muito. Eu vou ficar sem menstruar, vou gastar menos dinheiro com absorvente, enfim, não tem muito problema, né? Energia, eu vou comer só arroz ou vou comer só, sei lá, frango, né? Com salada, enfim. Agora, o problema é isso aqui, ó. A gente sabe que a tríade do homem e da mulher atleta, ela diminui muito o desempenho esportivo. E é muito fácil convencer o atleta. A frase é muito fácil, né? Você não consegue atingir sua performance máxima se você não tiver energia suficiente para treinar, né? Quem nunca teve isso, de estar treinando bastante, de repente você não consegue treinar e você não entende porque não está treinando. E eu vou trazer 2 exemplos que apareceram na mídia de como isso é importante. Então, o primeiro caso é a Bob Clay, que fazia uma das principais promessas do atletismo britânico, e saiu na BBC que aos 20 anos ela tinha osteoporose e nunca menstruou. Então, como é que uma atleta destruiu o corpo para ser campeã? Ela dizia que a obsessão pelo esporte fez ela treinar desde os 15 anos, e aí ela estava nadando quando quebrou o pé na piscina. E complementava, né? Não é normal quebrar um pé nadando, era muito estranho. Então, ela fez um exame que mostrou que ela tinha uma alteração óssea, ela já tinha uma baixa densidade mineral óssea. E um segundo exemplo é esse vídeo que eu vou trazer para vocês. É um atleta da Bulgária, no Campeonato Europeu de Helsinki, 2012, que está disponível no YouTube. Eu quero que vocês olhem aqui nesta raia 2. Aqui em câmera lenta, né, para quem não viu, uma bela fratura, né, trágica aqui, ó, né, não é para a gente quebrar assim dessa maneira, né, correndo, não é uma fratura traumática, não teve nada direto, é uma fratura por estresse. E aí vem a pergunta, né, vamos dar uma olhadinha aí, ó, pessoal, nessas atletas, né. Então, primeiro vamos começar com as mulheres. Qual atleta vocês acham que teria mais risco? Então, aqui, ó, uma corredora de longa distância, uma jogadora de basquete, aqui uma que faz ginástica, aqui, por exemplo, uma outra corredora de longa distância, ou uma que faz ginástica artística, né? Então, dê uma olhadinha aí na imagem corporal, né, no corpo, pense na modalidade, e vamos ver aqui, então, outra imagem de homens, né? Então, um jogador de polo aquático, um que faz lançamento de dardo, um jockey, né, com esse corpinho aqui, o lutador de sumô, beisebol, ou então aqui um que faz levantamento de peso. Então, vem a pergunta, né, o Paulo vai ajudar a gente, qual desses atletas vocês acham que teria maior risco para a tríade? Aqueles que fazem esportes estéticos, então, ginástica rítmica, saltos ornamentais, nado artístico, um que faz controle de peso, como sumô, judô, taekwondo, que fazem esportes de endurance, como corrida de longa distância, triatlon, ou esportes com bola, né? Eu quero que vocês votem. Não sei se funciona, né, Paulo? O pessoal pode ir votando? Estão votando aqui, estou vendo. Legal. Dá mais uns minutinhos só. Eu não vou votar. 45.
Tá, 45% já votaram, dá mais um minuto, Maíta, aí eu passo para você. Tá bom. Então, vamos ver as figurinhas, vamos pensar no que eu falei, né, de energia. Que vocês, quem que tem mais risco? Não vale nota, hein, pessoal? Não tem prova, não tem nada. 75% já votaram. Os que não votaram ainda, vamos lá, pessoal, só para a gente ter uma enquete aqui. 80%. Pode chutar, pessoal. Não devia ter posto nenhuma das anteriores, né? Não, mas tem uma aqui que é nenhuma das anteriores, porque ninguém votou. Ó, 85% votaram. Tá? Então, eu vou aqui mais ou menos passar o resultado. Em último lugar, 0, nenhum voto. Esporte com bola. Ninguém acha que esporte com bola, 0. Depois a gente vem em terceiro, esportes com controle de peso, com 15%, 14%. E depois a gente vem aqui endurance, com 35%. E o que ganhou realmente esportes estéticos, a letra A, 51%, Maíta. Legal, Paulo, obrigada. Mas assim, bem bacana, né? A resposta, porque ninguém colocou esporte com bola, né? Aqui está a resposta, olha que interessante. Então, esporte estético 50%, controle de peso 14%, endurance 36% e com bola ninguém. Coitado, né? Vamos ver, então, o que a literatura mostra e eu vou mostrar o que a gente tem no ambulatório, né? Então, realmente, a maioria, não é que acertou, mas a maioria entendeu, né, que o esporte estético é a maior modalidade de risco para a tríade atlética, sim, é quase 51%, e seguido dos esportes de... Opa, tem alguém falando. Esportes de endurance, né, tá certíssimo, né, deu 35% aí na nossa votação, e dá mais ou menos 30% na literatura, e todo mundo acertou para o controle de peso 20%. Mas esportes com bola também podem acontecer, é menos comum, mas pode acontecer. E isso tem a ver muito mais com a tua energia, né, do que o teu gasto pelo esporte. Isso é muito bacana, porque antigamente a gente sempre falava que a culpa é do esporte, né? Então, a culpa é sempre do esporte. Não é verdade. Se você tem energia adequada para qualquer esporte que você faz, você nunca vai ter nenhum problema. Esse aqui é um trabalho que nós fizemos esse ano, uma aluna terminou a residência médica de ginecologia. Nós pegamos as estudantes de medicina aqui da Unifesp, porque começou a aumentar muito a prevalência de fratura por estresse, fraturas graves, colo de fêmur, fraturas expostas. Isso nos chamou muito a atenção, né? Por que essas mulheres estavam quebrando tanto? Eram jovens, né? Aí a média de 22 anos, deu 30% de tríade atlética, o que concorde com a literatura, e 70% sem tríade. E vejam aqui que na nossa estatística, nós tivemos, sim, a maioria era handball e futsal. Lógico, né, pessoal, eram 8 só de cada modalidade aqui. É óbvio que, assim, na intermédia, a gente não tem esporte estético, né? A gente não tem ginástica rítmica, saltos fundamentais. Mas vejam que pode ocorrer, sim, em esportes com bola. Portanto, a modalidade esportiva é muito importante, mas o comprometimento e o acometimento de falta de energia é muito, muito mais importante. Aqui é uma regressão logística que a gente fez para ver quais eram, né, os principais fatores de risco, o que aumentava o odds ratio para a tríade nessa universitária, e fazer dieta deu uma chance de quase 8 vezes de ter a tríade atlética. A gente fez até era primeiro ano, segundo, quinto ano, sexto ano, mas o que deu foi fazer dieta. Então, vem uma dica para vocês que é a seguinte: quando vocês vão pensar em tríade, o perfil do atleta, né? A modalidade é importante, mas às vezes é muito mais o perfil do atleta. A minha residente fala que é carinha de tríade, eu acho bem bacana essa carinha de tríade. Então, são atletas muito perfeccionistas, que têm um vício pelo exercício, e o vício do exercício é muito mais comum em homens do que mulheres, ou com comportamento alimentar inadequado. Eu não estou falando de bulimia ou anorexia, estou falando daquela pessoa que pesa o alimento toda hora, que não vai em festinha, que não vai no restaurante aquilo, que não vai numa festa, né? Enfim, que tem um comportamento inadequado. Quando começa a ter um rendimento esportivo que não era esperado,
E aí, bem importante, são as fraturas por estresse atípicas ou de difícil tratamento. Então, por exemplo, uma nadadora que quebrou o dedinho da mão nadando, né? Uma corredora que quebrou a costela, né? Não é para quebrar assim dessa maneira, né? Ou aquelas fraturas que o ortopedista trata corretamente, mas não consolida, né? Alguma coisa está acontecendo. Como é que é feito, então, o diagnóstico? Eu acho que antes do diagnóstico, que fica a dica para vocês, é carinha de tríade, né? Qual que é aquele homem, aquela mulher que tem maior risco para tríade? A primeira componente da tríade é a energia disponível. É a mais importante e é a mais difícil de ser calculada. Qual que é a definição dessa energia? É a energia que sobra em relação à tua massa livre de gordura para todos os processos metabólicos após um gasto de energia. Então, o cálculo, teoricamente, ele é simples, mas no dia a dia ele é muito complicado, né? Então, o cálculo é feito pela energia que vem da comida, menos a energia gasta pelo exercício, dividido pela massa livre de gordura. O que os consensos estabelecem para calcular a energia da comida? Um recordatório alimentar de 3 dias, 5 ou uma semana. Existem aplicativos que fazem isso. O ideal é ter sempre uma nutricionista boa do seu lado, que faça esse cálculo. Existem críticas em relação ao recordatório, porque às vezes o atleta mente, né? Ele não põe direitinho o que ele está comendo, porque ele acha que vai ser avaliado. Menos energia gasta pelo exercício. E aqui tem vários viés, né? Mas o consenso estabelece que seja usado aquele manual de exercício, né? A gente tem um manual que é feito em METS, e aí utiliza esse gasto de exercício por hora, pelo quilo de peso da pessoa, a gente faz esse cálculo. Mas pode ser feito por calorimetria indireta, pode ser feito por VO2, pode ser feito por marcador de passo, enfim. O que a gente usa no ambulatório realmente é os METs pelo tempo que ela faz daquele exercício. A massa livre de gordura também pode ser aferida de várias maneiras. O padrão ouro ainda é o DEXA, em que você tem bem estabelecido aquela massa livre de gordura, mas pode ser feito por uma bioimpedância, que no relatório já sai, né, o quilo de massa livre de gordura, ou pela medida da composição corporal. E o resultado ele é dado em quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia. A energia disponível ótima, né, para que todos os metabolismos funcionem em relação a essa massa livre de gordura, é de 45 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia. A gente fala que é o número mágico que todo residente tem que saber. A mínima é de 30, a muito baixa, moderada, é de 20, e a grave, que é severa, é de 10. Hoje no ambulatório a gente está tentando diferenciar esse grupo para 30, 20, 10, porque os estudos mostram que é muito mais fidedigno do que colocar apenas menor que 30, mas para termos de publicações científicas ou até para grandes populações, né, quando você vai examinar, por exemplo, o time inteiro de basquete que o Paulo atende, a gente usa uma nota de corte de 30. Então, homens e mulheres que têm um cálculo de energia disponível menor ou igual a 30 quilocalorias por quilo de massa de gordura por dia, eles têm aquele primeiro componente positivo para a tríade atlética. É importante entender as diferentes vias que podem levar a baixa energia disponível. Isso, às vezes, é até mais importante até do que o cálculo, né? É entender o perfil do atleta, juntando com o cálculo, obviamente, mas o que levou, né, a ter energia baixa? A primeira coisa é a alimentação insuficiente. Então, às vezes, o atleta acha que está comendo bem, mas não está. O segundo e mais grave, né, é o comportamento alimentar inadequado. Ou por uma dieta restritiva, rápida, ou um impulso para a magreza, né, aquele dismorfismo de corpo. Outro que ocorre, por exemplo, em lutadores de sumô, no taekwondo, a gente tem atleta com sumô que tem tríade. É aquele peso interdicional, né, aquela perda de peso que tem que ser rápida para eu competir, por exemplo. E aí ela pode estar com ou sem comportamento alimentar inadequado. E por último é que entram os transtornos clínicos, que é a anorexia e a bulimia. Então veja que antigamente era só aqui, né? Anorexia e bulimia. E agora o que leva a baixa energia são esses outros 2 ou 3 componentes. Para o sistema reprodutor, eu não vou ficar falando aqui do que é cada um, mas vejam que vem de uma mulher que menstrua normal, que a gente chama eumenorreia, até uma atleta em amenorreia, que são 3 ciclos seguidos sem menstruar, ou uma menstruação que vem um dia e só depois de outros 180 dias é que ela menstrua novamente.
Mas vejam que tem ciclo curto, aquela que não ovula, a oligomenorreia, que é aquela que menstrua a cada 90 dias. Todos esses 4 aqui, ó, fase lútea, ovulação e oligomenorreia, já entram como um dos componentes do sistema reprodutor da tríade. Importante vocês saberem que, na verdade, esses problemas menstruais na atleta, na tríade, tanto no homem, ele é um diagnóstico de exclusão. Então, a mulher não está menstruando, a culpa é do esporte, ela está com tríade. Não, ela pode estar grávida, né? A gente teve uma atleta faz uns 4 anos que a residente falou assim, acho que ela está com tríade. Foi examinar, estava grávida, né? Então, entender que distúrbio menstrual, primeiro tem que pensar em outras causas. Então, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, na mulher que tem atividade sexual regular sem contracepção, excluir a gestação, fazer alguma dosagem hormonal básica, principalmente para excluir problemas da tireoide, prolactina, e aí entender que no caso da tríade atlética, nós chamamos de uma amenorreia hipotalâmica funcional, ou seja, o corpo é inteligente, ele bloqueia o pulso do GNRH e faz com que o ovário fique quietinho, quiescente. Então, o FSH, que é o folículo estimulante, ele é normal, porque ela tem o folículo, ela tem o ovário bom, mas está quietinho. O teste da progesterona normalmente é negativo, que a gente dá a progesterona e vê se sangra, porque ela tem pouco estrogênio. E a prolactina é normal, porque ela não tem um problema de prolactina. E o TSH ele pode estar normal ou alterado, e normalmente ele é normal. Mas o que fica aqui de dica para todo mundo é que a tríade é um diagnóstico de exclusão no caso de alterações menstruais na atleta. E no homem? O homem é o maior problema, né? Esse problema reprodutor no homem, ainda tem dúvidas, mas ele funcionaria como um hipogonadismo hipogonadotrófico. Como é que seria isso em termos de manifestações clínicas no homem? Perda da libido, disfunção erétil, perda do vigor, alteração de humor, fadiga, irritação, a sarcopenia e fogacho, né? Não é comum o homem ter fogacho, né? Mulher na menopausa é bem comum, mas no homem não. Então, esses seriam sinais e sintomas muito mais importantes até do que a dosagem hormonal de testosterona, porque existem ainda muitas críticas e muitos erros de dosagem de testosterona também em homem que tem que ser muito bem solicitado, tá? Também para o homem, na tríade atlética, existem dúvidas. E qual é o melhor padrão e a melhor pergunta para ser feita para esse diagnóstico do hipogonadismo hipogonadotrófico do homem atleta? Na mulher, é muito fácil, parou a menstruação. No homem, é mais difícil. E para o osso? Para o osso, o que a gente sabe é que o principal problema da tríade atlética é a alteração da trabécula, tá? Então, é uma diminuição da densidade trabecular, do número, um espaço entre trabéculas e aqui a cortical que tem um afinamento. Isso aqui é uma imagem de reconstrução por um modelo que a gente fala que é feito por engenheiros que fazem, né? Eles pegam tomografia computadorizada e fazem uma reconstrução tridimensional, né? Não é a minha tese, mas a minha tese de pós-doutorado foi com engenharia para fazer reconstrução, e a gente vê então que tem uma alteração da trabécula e não tanto da cortical. Existem critérios muito bem estabelecidos para solicitar hoje densitometria na mulher atleta, nem tanto para o homem atleta, tá? E quais são eles? Toda atleta que tem um dos componentes da tríade e que teve uma menarca, né, que é a primeira menstruação, acima de 16 anos a gente pede densitometria. Se aquela atleta menstruou menos de 6 vezes no ano, se tem anorexia ou bulimia, uma atleta com uma alteração menstrual ou energia baixa, com INC menor que 17, pede densitometria. E eu quero chamar a atenção agora para vocês para isso daqui, ó, o item 5, que é a presença de 2 fraturas por estresse prévia ou uma fratura por estresse de alto risco. O que seria isso? Eu trago aqui para vocês esse trabalho da equipe aqui da medicina esportiva, né? Com orientação do professor Alberto e do professor Beno. Quais são as fraturas de alto risco, né? Que cabem solicitar uma densitometria? A cortical anterior da tíbia, colo do fêmur, o quinto metatarso, aqui o sesamoide do hálux, o navicular, que também é chamado de escafoide társico, a patela, isso aqui são fraturas por estresse, né? O talos e principalmente a base do segundo metatarso. Então, qualquer atleta, homem ou mulher, que tiveram fraturas por estresse de alto risco, há que se pesquisar um osso fraco. E qual é a interpretação da densitometria em jovens?
Nós não usamos o T-score e sim o Z-score. E a frase correta é: um Z-score menor que -2 é abaixo do esperado para a idade. É assim que tem que ser falado. Já para esportes de peso, né, se você faz um esporte de peso, a nota de corte é menor que -1 para mulheres, porque espera-se que se você faz um esporte de peso, o seu osso seja melhor, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, uma corredora de 23 anos que não menstrua há um ano, teve uma fratura por estresse no segundo metatarso, uma fratura grave, e aí ela tem uma energia de 20 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia, portanto, ela tem uma energia disponível baixa, ela tem os dois componentes da tríade e ela tem indicação de densitometria, principalmente pela amenorreia e uma fratura de alto risco. E aí, o que vocês vão olhar, né? Então, normalmente, o mais importante em jovens é a densitometria da lombar, tá? E não do fêmur. E vem sempre esses dois gráficozinhos. E o que vocês vão usar em jovens é o Z-score, né? Então, tá vendo aqui que essa paciente, ela tem, na verdade, menos 0,7, menos 0,3, então ela ainda tem uma densidade mineral óssea boa. Então, embora ela tenha amenorreia, fratura por estresse, o osso ainda está bom. Como é que vamos tratar? O tratamento, o princípio de um tratamento é entender cada um dos componentes. Então, recuperar a energia é rápido, ele demora dias ou semanas, por isso que é importante pegar a atleta, né, nessa fase de baixa energia, e aí é dar comida, melhorar esse aporte energético. Recuperar a reprodução demora meses, na mulher pode demorar até 11 meses, né? No nosso ambulatório a gente teve até mulheres que chegaram a 1 ano e depois voltaram a menstruar, mas o osso é muito difícil, pessoal, por isso que a gente não quer ter baixa densidade mineral óssea, e aí você tem que aumentar o status energético, estimular IGF-1 e formação óssea. O tratamento não dá para fazer sozinho, tem que ter equipe multiprofissional, então aqui é a nossa equipe, a gente tem nutricionista, psicólogo, tem que ter o pai junto, tem que ter o atleta, tem que ter o técnico, tem que ter todo mundo junto. Então, é médico, é nutricionista, psiquiatra, fisiologista, se possível, né? Fisiologista do exercício. E o tratamento, ele é não farmacológico, né? O princípio é recuperar o status energético. Então, se você tem um atleta com 20 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia, eu quero chegar em 30, dificilmente a gente vai chegar em 45, normalmente com 30, aí por muito tempo a gente consegue restabelecer aqueles parâmetros, né? E para acabar, nós temos hoje em dia um cálculo do risco para a tríade em mulheres. Isso aqui é bem interessante porque consegue estabelecer vários parâmetros e aí a gente entra como fator de risco 3 componentes, então a baixa energia disponível com ou sem transtorno alimentar, o índice de massa corpórea, menarca, baixa densidade mineral óssea. E vocês veem aqui, ó, que tem baixo risco, risco moderado e risco elevado. E aí, como é que funciona? Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que não faz restrição dietética, ela tem 0, um IMC normal, continua com 0, teve a menarca aí com 12 anos, normalmente os nossos casos são assim, tá? Tá menstruando apenas 6 ciclos no ano, teve uma densidade normal e, por exemplo, teve 2 fraturas por estresse. Essa atleta, ela tem uma soma de 4, por esse cálculo de risco, a gente tem um score de liberação temporária ou limitada para o esporte, né? Isso aqui é bem bacana porque a gente consegue falar com o técnico, falar com o patrocinador para ver se esse atleta volta ou não para o esporte. Além da tríade, nós temos a deficiência relativa de energia para o esporte, que a gente fala REDS, não é RED-S, né? Essa é uma brincadeira que já me falaram no congresso. E o REDS ele foi criado porque as evidências mostraram que tanto para homem como mulher é a baixa disponibilidade de energia que afeta, né, os componentes corpóreos e que um termo mais amplo teria que ser colocado além da tríade. O REDS, então, ele pega vários sistemas imunológico, cardiovascular, endócrino, e a tríade seria um dos componentes do REDS. Da mesma maneira que a tríade atlética, o REDS tem um impacto negativo no desempenho aeróbio, resposta ao treino, coordenação.
irritabilidade, e tudo isso ele é realmente muito parecido com a tríade da mulher e do homem atleta. O que provavelmente vem por aí, né? Nós já temos, então, um questionário de avaliação da tríade para mulheres, já foi traduzido e validado para a língua portuguesa, uma dissertação de mestrado. Provavelmente terá uma nova técnica de medida da energia disponível pela calorimetria indireta, que seria uma relação entre a taxa metabólica de repouso mensurada pela predita menor que 0,9, e talvez melhorar e implementar o modelo da tríade da mulher e do homem atleta. Então, é o que a gente tem por aí e que vai melhorar muito mais o tratamento e o diagnóstico da tríade da mulher e do homem atleta. Então, a mensagem final é que a tríade ele é um problema de saúde que envolve a energia, o sistema reprodutor e a saúde óssea. Cada um dos 3 problemas ele deve se manifestar sozinho ou combinado. E a sequela clínica mais grave é o acometimento ósseo, né? O tratamento é refazer a energia, e eu acho que a prevenção, que é o mais importante de todos. Eu falei mais rápido, mas eu acho que é interessante agora para a gente abrir para as perguntas. Obrigada, pessoal. Excelente, mais uma vez, Maíta, aula brilhante, bem ilustrativa. Acho que deu para entender. Só que eu preciso atender só rapidinho uma... Claro. Pessoal, fiquem à vontade. Vi que o Zogaib aqui entrou com a gente. Vejo também outras nutricionistas, vejo também algumas ginecologistas. Então, quem quiser fazer as suas considerações. Silvana, vou aguardar ela voltar aqui, Silvana, para fazer sua pergunta, tá? Se quiser abrir o microfone, fique à vontade. Com relação ao perfil lipídico. Oi, Paulo, tudo bom? Tudo em ordem. Então, mais ou menos eu quero saber, porque o que eu tenho observado é muita alteração em perfil lipídico em atleta de alto rendimento, o que não é de se esperar, né? Maíta, pegou a pergunta, Maíta? Do perfil lipídico? Isso, da Silvana aqui do nosso grupo. Eu vejo muita alteração de perfil lipídico lá no Bradesco, né? Inclusive, a gente tem um levantamento. Então, assim, até os residentes lá do hospital ficam inconformados como que os atletas podem ter um perfil lipídico tão ruim do jeito que elas apresentam lá. Na verdade, há muito tempo já se estuda que, além da tríade do comprometimento reprodutor e ósseo, existe uma alteração importante de perfil lipídico, provavelmente por aquela cascata dos metabolismos relacionados, né, de cortisol, de leptina, tal, e que tem esse padrão muito ruim, né? É como se um atleta com energia baixa ele ficasse inflamado, né? A gente pensa que é só o obeso, né, que é inflamado, mas o restrito também é inflamado, né? Na verdade, eu acho que é essa disponibilidade energética errática, né? O organismo entende como uma agressão e faz um processo inflamatório. Talvez seja isso, né? Beleza, obrigada, Maíta. Pessoal, aberto a dúvidas aqui. Karina Levi, semana passada tinha umas 3 dúvidas, eu não fiz nenhuma. Aqui o Pedro. Professora, parabéns pela aula. Queria que comentasse sobre atletas com perfil de tríade, mas em uso de anticoncepcional e menstruação normal. Boa pergunta, né? Se ela usa o contraceptivo hormonal, né, você perde aquele parâmetro da menstruação. Mas isso não é mais importante, porque se ela já tem uma energia baixa, né, uma baixa energia disponível, ela já entra como um dos componentes da tríade. E, Paula, essa pergunta é tão legal que antigamente a gente tirava o anticoncepcional no ambulatório para saber se ela ia menstruar ou não, mas isso era absurdo, estava errado o que a gente fazia, porque ela tinha risco de engravidar, né? Porque se você, de repente, tivesse uma ovulação, ela acabava engravidando. Então, como é que a gente faz hoje? Se ela tem um diagnóstico da tríade, que seja um daqueles componentes, então, por exemplo, ela é uma atleta que tem a carinha da tríade, né? Então, é perfeccionista, faz uma modalidade de risco, o cálculo da energia disponível deu baixo, menor que 30, ela já entra no pacotinho tríade. Próximo passo, ela tem indicação de densitometria óssea, então, assim, ela teve fratura por estresse, ela tem um IMC baixo, ela teve uma menarca maior que 16,
sim, vou pedir a densitometria. Entenderam? Porque, assim, o osso é o final da tríade e é muito, muito, muito grave. Então, para nós, essa menstruação agora, nessa usuária de contraceptivo, não nos interessa mais. Mas o que é muito importante desta pergunta é que se, de repente, eu faço um diagnóstico de energia baixa com densitometria péssima, né, um Z-score menor que 3, não tem que manter o anticoncepcional. Eu tenho que tirar o anticoncepcional e fazer terapia hormonal. Porque o anticoncepcional ele não é capaz de estimular a formação óssea. Então, acho que, Paulo, essa é a melhor pergunta, assim, a pergunta do milhão. É fundamental essa pergunta. Muito bem, parabéns, Pedro. A Gabriela, residente nossa aqui, também pergunta, eu chamaria de REDS se houvesse componentes além dos da tríade? Olha, a gente está numa fase, assim, a história da REDS e da tríade, ela se confunde muito com a história da academia, sabe, do academicismo, quando você tem dois grupos brigando por um termo bacana, né? Eu não sei se o professor Zugaib está aí, mas na verdade o Zugaib, há muito tempo, ele falava assim, tríade é overtraining, né? Só que inventaram um nome bacana para o overtraining, né, na mulher. O grupo que estuda REDS é um grupo do Comitê Olímpico. O grupo que estuda a tríade é um grupo lá americano que são mais fisiologistas do exercício, né? Mas no fim, gente, eles são muito, muito parecidos, né? O que a gente tem feito no ambulatório? A gente põe tríade barra REDS. Por quê? Porque da mesma maneira que a Silvana falou, olha, tem que olhar o perfil lipídico, a gente também está olhando o perfil lipídico dessa menina com tríade, tá? É que a tríade, para nós, ela é muito mais fácil e mensurável ainda do que o REDS. Talvez o ano que vem a gente dê uma aula de REDS e que cada parâmetrozinho seja muito mais fácil de ser mensurado e aplicável para a prática clínica, né, Paulo? Muito bem. A Priscila pergunta se você tem visto casos de tríade em atletas em uso de gestrinona. Existe alguma relação palpável nisso? Olha, a gestrinona, ela é uma progesterona, né? A gestrinona, ela inicialmente foi indicada para endometriose. A gestrinona é doping, tá, pessoal? Uma das primeiras classes de doping aí, não é para usar de jeito nenhum. Ela tem sido usada na forma de implantes hormonais, de forma off-label, para emagrecer, enfim, para ganhar massa magra. E quando a gente pensa em usuárias de gestrinona, na verdade, a primeira coisa é entender por que essa atleta está usando a gestrinona, e aí a disfunção menstrual, né, Paulo, teria que tirar esse componente, entenderam? Você não pode, de novo, é um diagnóstico de exclusão. Então, o uso da gestrinona, levando a uma disfunção menstrual subclínica, ele ainda não entra ainda na tríade, não sei se vocês entenderam. Lógico, se ela está usando gestrinona, pode ser que ela tenha por trás um perfil, né, de atleta que é da tríade. Não sei se vocês estão entendendo. É aquela perfeccionista, aquela que quer ficar magra, aquela que deve ter um comportamento alimentar meio com problema, né? Então, eu não tenho uma estatística para te dizer se as usuárias de gestrinona têm mais tríade. Nós não temos no ambulatório, ainda bem, né, Paulo, usuários de gestrinona, porque senão eu ia ser presa, né? Porque é doping, né? E no consultório, as que chegam com gestrinona, eu tento tirar, e aquelas que não querem tirar, dificilmente continuam comigo, viu, Paulo? Elas voltam para o colega. O passador de, enfim. O Levi, que é ortopedista também, está sempre presente nas nossas reuniões, fez aqui o SET há alguns anos, pergunta quando indicar bifosfonado em atletas com fratura da base do quinto meta de repetição, que ele já teve alguns casos disso e já viu alguma coisa também de uso de bifosfonado nessas osteoporoses, osteopenias. Levi quis me pegar, né? Levi, a gente não usa bifosfonado em mulher jovem, porque os bifosfonados eles têm um risco de teratogênico, né? Eles são teratogênicos, então tem o caso grave de malformação fetal. Também tem alguns trabalhos, né, do bifosfonado não tão bom para osso, porque ele deixa a arquitetura não legal, né, Paulo? Assim, falando até de fratura por estresse após uso do bisfosfonado, né, de cola de fêmur em idoso. Pois é, mas aí foge da tríade do homem e da mulher, né? Porque um dos princípios da tríade do homem e da mulher, a mulher é no menacme, né? E o homem também são jovens, né? Abaixo de 50 anos. Então,
não cai nesse aí não, viu, Levi? Lembrar que também isso é muito, muito interessante. Mulher que está na pós-menopausa, ela não vai ter tríade, né? Porque a tríade, ela tem a ver com menstruação, mas ela pode ter REDS. Deu para entender? Porque o REDS tem a ver com energia, né? E não obrigatoriamente aquele componente menstrual, tá? Então, energia para REDS é uma coisa, e tríade na mulher de 50 anos não existe, porque você tem que ter um componente de sistema reprodutor ali. Mais duas perguntas aqui para a gente encerrar, tá, professora? A Rafaela, residente nossa, parabéns pela aula. Uma dúvida que tenho é em relação ao cálculo de energia gasta pelos exercícios. Seriam calorias ativas apenas ou calorias totais durante a atividade? Calorias totais durante a atividade. Esse é o cálculo, por isso que uma forma fácil é usar aquele a gente chama de aquele calculador do METS que tem de todas as atividades físicas, né? Você consegue achar. Então, natação é tantos METs, corrida é tantos METs. É esse cálculo que a gente usa, que é o mais fácil, na verdade. Uma última pergunta depois. A Lenita disse que tinha um caso, se quiser compartilhar com a gente, pelo menos falar. A Zogabi também está aqui com a gente. Vejo outras ginecologistas. Andréia pergunta qual é a melhor reposição hormonal para melhora da saúde óssea em mulheres eumenorreicas. Bom, se ela está eumenorreica, não precisa dar terapia hormonal, né? Porque se ela está eumenorreica, ela está menstruando direitinho, né? Então, ela tem estrogênio e progesterona. Mas acho que a pergunta deve ser assim, qual seria a terapia hormonal em jovens com tríade de atleta, né? Eu não quis entrar muito no detalhe, mas a recomendação atual é o valerato de estradiol, que seria na forma transdérmica, que é o melhor, tá? Para jovem. Associado, o que as recomendações falam é a progesterona micronizada, que tem muito fácil no mercado, tá? São tratamentos, pessoal, que não é nada mirabolante. Então, o estradiol a gente consegue ir na farmácia, você consegue comprar em forma de patches ou em forma de gel, e a progesterona micronizada é mais ou menos o que a gente usa para gestação, mas com dose diferente, e também é fácil de ser usado. Aí o ideal, né, Paula, é que seja feito ou com o ginecologista ou com um colega endócrino, né, para acompanhar os efeitos colaterais. Tá? Tudo bem, acho que a Bia que quiser falar alguma coisinha do caso que ela havia comentado, que ela atendeu na semana passada, fique à vontade também, professor Zogabi. Mais alguém, legal. Se quiser tecer alguns... Não, foi legal, foi super bem, foi muito bem relatado. Acho que o que eu acho curioso desses casos, tá falando que eu atendi um homem, né, com REDS. E eu acho interessante, assim, o time que eles demoram, às vezes, para procurar o profissional da saúde para tratar isso, né? Então, assim, muitas vezes, eu já peguei, acho que, sei lá, pelo menos uns 3, 4 casos extremamente tardios, né? Uma queda de rendimento brutal e, assim, uma recuperação muito lenta, por passar, não sei, anos e anos nesse estado. Então, às vezes a gente fica nessa... Porque quando pega, né, com pouco tempo, então, assim, quando você conhece o atleta, você é o médico da equipe, você fica de olho, né, e diagnostica e trata rápido, não deixa evoluir, sem dúvida, isso é uma grande satisfação, porque é o melhor... Mas esses casos que os pacientes já estão há 2, 3 anos, né, com essa queda, eu fico um pouco limitada nessa questão, assim, parece que demora muito para voltar, né, que é o overtraining, né? Não sei se é a mesma... Vocês têm essa sensação também de impotência, né? De o paciente voltar rápido, de você restabelecer a energia dele, ele voltar. Não é bem assim, né? Parece que existiu, assim, uma dificuldade muito maior quando esses casos são mais crônicos. Na verdade, Bia, é muito interessante a sua colocação que o foco para homem atleta em relação à tríade REDS começou há pouco tempo, né? Porque se a gente for ver a história da tríade, sempre foi relacionada à anorexia, né? E a relação da anorexia na mulher em relação ao homem, a mulher tem muito mais, 10 vezes quase mais chance de ter anorexia do que o homem, né? 10 para 1 a relação. Então, pouco se preocupou com o homem. Agora, o que é interessante é que, dessa maneira que você falou, que o homem é um pouco mais inteligente que a gente. O homem, assim, o corpo do homem, quando tem essas modificações, sabe? Muito rápidas e abruptas de perda de energia, o corpo do homem responde mais rápido. Tem um artigo que fala que o homem, no sistema reprodutor, ele é muito mais resiliente do que a mulher. Ele responde mais rápido, né?
Então, ele demora muito para aquele estado agudo virar crônico e, de repente, cair abruptamente a performance e dançou. E a mulher, como ela não menstrua, você tem um marcador muito fácil, né? Do que o homem é muito difícil, né? Então, perda da libido, né? Enfim, tô trabalhando demais, né? Puta, sei lá, tô com problema em casa, enfim. Não tenho isso, enfim. Então, realmente, para o homem, é difícil o diagnóstico. Quando se estabelece, é o que você falou, são anos em baixa energia, e aí a recuperação é muito ruim. Tem um trabalho da Mary Jane de Souza que comparou corredores de longa distância que faziam mais de 200 quilômetros aí quase por semana, com aqueles que fazem um pouco menos, e viu que a qualidade espermática era muito ruim, motilidade do espermatozoide já entrando até numa alteração de reprodução, né? O problema da dosagem da testosterona, por exemplo, que eu não quis entrar muito em detalhe, é que as notas de cortes para homens jovens também são difíceis, né? Porque você tem mais para o idoso, que você tem aquele nota de corte de nanograma, né? Mas para o jovem é mais complicado. Então, realmente é difícil. Agora, o que é importante, pessoal, o homem, quando tem o osso ruim, e aí eu acho que a pergunta também do Levi, ele responde pior do que a mulher. Muito pior. Porque para o homem chegar para uma baixa densidade mineral óssea é porque já ficou muito tempo com baixa energia. É muito, muito mais grave. E nesse paciente as alterações de humor também foram muito evidentes, tanto que ele foi diagnosticado de depressão, mas a depressão, assim, foi muito mais, as alterações de humor foram muito mais consequência do que causa, né? Foi depois, né, tirando a história dele, isso é muito evidente. Mas o coitado foi pro psiquiatra antes de ir pro médico do esporte. Então, assim, mas é muito complexo, né? O training é impressionante, assim, a quantidade de consequências orgânicas que a gente pode ter numa privação energética tão crônica. Muito legal, pessoal. Muito bom. Vou fazer uma observação aqui. Acho que eu dei uma esbarrada no meio da gravação. Então, talvez essa aula tenha parte 1 e parte 2. Vai ter um corte no meio. Vou tentar juntar, mas, enfim, saibam que é da mesma aula. Então, vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Tá? Que agora a gente conseguiu colocar o nome Medicina Esportiva Unifesp. Então, vocês podem ter acesso lá. Agradecer mais uma vez a professora, a doutora Maíta Poli Araújo, que uma aula sempre brilhante. Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho, um assunto mais ou menos aí que segue alguma linha. O João, nosso ex-residente, agora preceptor, vai falar sobre um pouquinho de alguns casos de tromboembolismo associado ao corona, à prática esportiva. A gente vai falar um pouquinho também essa questão do uso do anticoncepcional. Tá? Então, terça-feira que vem, às 11 horas, todos convidados mais uma vez para a nossa reunião. Reforço então o agradecimento aqui em nome do nosso staff, professor Alberto, professor Beno, professor Andreoli, pela excelente aula, Maíta. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Eu que Parabéns, agradeço. Maíta. Bons treinos e cuidem da comida. Valeu, Maíta. Tchau, gente. Boa semana a todos. Um abraço, pessoal. Até terça-feira.